Se você caiu de paraquedas no mundo do Chaotic, nunca nem imaginou que houvesse um card game sobre isso, então esse vídeo é para você conhecer um pouco mais sobre ele e te dar alguns motivos para você começar a jogar. Se você já faz parte da resistência aqui do canal, esse vídeo é só um incentivo para você continuar jogando e para você mandar para seus amigos, para quem sabe eles tenham interesse em jogar Chaotic também. Para esses dois tipos de público, tem um aviso bem importante no final do vídeo, então eu peço que vocês assistam até o final. Mas vamos então para alguns motivos de por que você deveria jogar Chaotic TCG. Primeiro motivo, talvez seja o mais importante, o que mais atrai pessoas para o Chaotic é a nostalgia. Isso porque o desenho de Chaotic foi relativamente popular na TV aberta, apesar de passar em um canal bem pequeno para gente. Também deve ter tido seu sucesso em canais pagos da mesma forma. O card game era algo bem em alta naquele momento. Yu-Gi-Oh! Estava no seu auge, bem popular também. Apesar de haver algumas comparações, esses dois jogos não tinham muita semelhança, só realmente que nunca assistiu para comparar. A história era muito boa, um outro mundo com todas as cartas na mesma lore, quatro, depois cinco tribos em guerra. Então era bem interessante. Alguns personagens da animação eram legais, cativavam o público, principalmente o Peyton para mim. Então é algo nostálgico, algo que você assistia e pensava, poxa, eu queria jogar, eu queria saber jogar. E é isso que atrai muita gente para o Chaotic. Apesar da nostalgia ser um sentimento um pouco traiçoeiro, muitas pessoas começam o Chaotic, não tem uma base boa, tentam só reproduzir um deck da animação e aí não dá certo esse tipo de deck e acabam desistindo. Então é o que causa também muita evasão dos jogadores. Então existem outros motivos além da nostalgia, apesar de ser uma coisa muito importante. O segundo motivo seriam os recursos. Já falando algo mais específico de card games, você que já tem uma base de outros card games, no Chaotic o gerenciamento de recursos é bem diferente. Isso porque em card games como Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, todas as suas cartas estão embaralhadas juntas no mesmo deck e aí você pode comprar elas na sua mão, buscar direto para o campo ou coisa do tipo. No Chaotic existem algumas cartas que já começam em campo. As cartas de ataque têm o seu deck próprio, as cartas de local têm o seu deck próprio também, e algumas cartas elas já começam direto na sua mão. Isso já dá uma visão, uma cara bem diferente para esse jogo. Por exemplo, as suas criaturas, todas elas já começam em campo. Então você não precisa buscar criaturas do deck, invocá-las de certa forma, podendo haver alguma interrupção para isso. Não. Todas as suas criaturas já começam em campo. E isso já é bem bacana para agilizar um pouco o jogo e montar uma estratégia melhor. Da mesma forma, as cartas de equipamento, que são os Battle Gears, também já começam em campo. Então, em Yu-Gi-Oh!, por exemplo, e Pokémon, algumas cartas que servem como equipamento ou acessório para os personagens, muitas vezes não são tão desejáveis no seu deck, porque dá trabalho você buscar a criatura e buscar um equipamento para ela, muitas vezes não compensa. Mas no Chaotic eles já começam em campo, e é obrigatório que já comecem em campo. Então os equipamentos nesse jogo são bem mais importantes, influenciam muito na estratégia. As criaturas já começam viradas para cima, tipo já para prontas para o jogo. Alguns equipamentos não. A regra é que todos comecem virados para baixo, mas alguns têm alguma exceção e podem começar virados para cima. E eles são importantes então na estratégia também. Quanto às cartas de magia, que no Chaotic são os Mildics, magias musicais, elas já começam na sua mão. Todas elas, todas as suas cartas de Mildic, de magia, já começam na mão. Já estão prontas para serem jogadas desde o início do jogo, seja no seu turno ou seja no turno do oponente. E isso é muito bom, já deixa o seu deck mais preparado para um ataque, contra-ataque, uma defesa, isso já agiliza bastante. Apesar de que essas magias, esses Mildics, eles precisam de um custo para ser jogado e de alguma restrição de tribo, por exemplo. Eles têm tribos e somente criaturas dessa tribo podem jogá-los, mas isso já acaba sendo um pouco mais do tutorial, que eu recomendo que você assista também. Sobre os recursos, o custo desses Mildics e até algumas criaturas que possuem habilidades que custam Mildic são os contadores de Mildic. Todas as criaturas já começam com uma certa quantidade de contadores, que seriam esse símbolo de heptágono, que, por exemplo, no 1 quad é o símbolo 2. Ele já começa com dois contadores de Mildic. Esses contadores variam de 0 até 3.
e as criaturas já começam com ele. Então, por exemplo, você já começa o jogo com todas as suas criaturas em campo, elas já estão equipadas, as suas magias já estão na sua mão e os recursos para pagar magias e pagar as habilidades das criaturas já estão prontos. Não é preciso você ganhar mana, esperar um certo tempo ou coisa assim. Você já começa o jogo com muitos recursos já prontos. Isso faz com que o começo do jogo seja mais dinâmico ou mais intenso do que o final. Geralmente no final você já gastou muita coisa, ou quase tudo, ou tudo. Então o começo acaba sendo realmente primordial. Esses contadores de Mildic, eles podem ser gerados, recuperados ou até minados de muitas formas, dependendo do deck, dependendo das criaturas. Então, você precisa pensar, por exemplo, se você quer já começar com muitos contadores já de cara, ou minar eles com o tempo, você estacar eles conforme o jogo passa. Mas, de toda forma, no Chaotic, essa questão dos recursos já prontos desde o início já agiliza e facilita muitas estratégias. Outro motivo interessante é a questão do jogo de tabuleiro. Apesar do Chaotic ser um card game, ele existe muitos elementos de jogo de tabuleiro nele, porque as suas criaturas elas estão dispostas no campo de batalha em fileiras. Em outros games, por exemplo, as criaturas são colocadas numa mesma fileira e a posição delas e os movimentos dela não influenciam tanto assim na jogabilidade. No Chaotic não, você realmente tem um tabuleiro com uma linha de frente e com uma retaguarda. Então é importante você pensar nas criaturas que você quer direto na linha de frente, que são geralmente os melhores lutadores, enquanto que na retaguarda vão ficar criaturas de suporte, que de preferência não vão querer lutar. Então, essa disposição de criaturas é bem interessante, justamente para você pensar nas movimentações que você vai fazer para avançar no campo do oponente, ou para avançar no seu próprio campo, ou recuar, já que todo tipo de movimento é possível. E essa questão da movimentação é muito importante. Você pode escolher avançar ou permanecer na sua base, atacar direto os suportes do oponente, mesmo que você tenha um deck muito bom, se você cometer algum erro ou alguma falha nessa movimentação das criaturas, você pode acabar perdendo o jogo do mesmo jeito. Isso acaba sendo tão importante quanto escolher as próprias cartas. Apesar de que existem algumas habilidades também que são diretamente ligadas com a posição das cartas no jogo. Por exemplo, a habilidade de Defender. Você pode interceptar o ataque a uma das suas criaturas, tomando o lugar da criatura. Além de que existem muitos outros efeitos que são influenciados ah, pela posição das criaturas, em criaturas adjacentes, criaturas no entorno de uma certa carta. Então, essa posição das criaturas no tabuleiro, o movimento das criaturas no tabuleiro é fundamental para jogar o jogo. Isso já dá uma experiência bem legal mesmo, enquanto você estiver jogando. Outro motivo para jogar Chaotic é o balanceamento. Isso porque, enquanto alguns card games se valem de banlist ou de rotações para manter um power creep ou algo assim das cartas, o Chaotic já tem um autobalanceamento no projeto de muitas cartas. Geralmente você pode ter duas cópias da mesma carta no seu deck, mas algumas cartas têm o símbolo em negrito Unique, que dizem que você só pode ter uma cópia dessa carta no seu deck. Então, no próprio projeto da carta já tem uma certa limitação, uma carta sendo limitada a uma cópia. Outras cartas têm uma limitação de loyal, que diz que elas só podem estar num deck se todas as outras criaturas forem da mesma tribo. Você não pode misturar ela com outras tribos. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum em Yu-Gi-Oh!, por exemplo, você pega a melhor carta de cada arquétipo do jogo e mistura no seu deck. No Chaotic nem sempre é possível fazer isso. Não dá para pegar as melhores cartas de melhores efeitos de cada tribo e colocar junta. Algumas criaturas muito boas até das tribos têm essa limitação de loyal. Outras ainda têm a limitação dupla, Unique e Loyal, que combina essas duas características. Enquanto existe também a limitação Legendary, que diz que você só pode ter uma carta Legendary no seu deck, independente de ser a mesma carta, duas cópias dela, ou então misturar duas ou mais cartas Legendary. Então, no próprio projeto de algumas cartas já existe restrição. Muitas vezes é um projeto bem feito, realmente ajuda bastante de pedir alguns combos mortais, outras vezes mais cartas deveriam ser Unique, e acabam que não sendo. Outra limitação bem interessante do balanceamento do Chaotic é com relação às cartas de ataque. As cartas de ataque elas possuem um símbolo no canto superior esquerdo
que é o seu BP, Build Point, ou custo de montagem. Esse custo varia de 0 até 5, onde geralmente quanto mais alto esse custo, mais dano a carta de ataque causa ou melhor o seu efeito. Geralmente as cartas de custo 0 causam muito pouco dano quando causam e o efeito dela muitas vezes não é tão bom. E aí, à primeira vista, você pensa: ah, então eu vou querer montar o meu deck só com cartas de custo alto. Vou colocar 20 cartas de custo 5, 4, 3 ou algo do tipo. Mas a própria regra do Chaotic já impede isso. Por quê? Se você quiser fazer um deck com 20 cartas, no formato 6 contra 6, então a soma total dos custos de montagem deve ser igual a 20. Você não pode colocar 20 cartas de custo 5. Aí a soma vai ser igual a 100. Você pode colocar 20 cartas de custo 1, e se você quiser colocar uma carta de custo 5, as outras 4 cartas devem ser de custo 0, entende? Se você quiser colocar, por exemplo, 4 cartas de custo 5 no seu deck, as outras 16 têm que ser de custo 0. E isso já é mais um desafio para balancear, para montar um deck de ataques consistente. E isso é um desafio e muito bom até para o Chaotic, já é um autobalanceamento para as cartas. Com relação a efeitos de lock, de bloquear, não dá para você, por exemplo, bloquear todos os movimentos do seu oponente no turno dele. Quando é o seu turno, você obrigatoriamente tem que mover ao menos uma criatura. E apesar de que existem algumas cartas que impedem o movimento de uma criatura ou direcionam esse movimento para algum lugar, não dá para, por exemplo, chegar no turno do oponente e ele cruzar os braços, ficar sem fazer nada, que é algo bem comum em alguns games, por exemplo, principalmente em Yu-Gi-Oh! Com relação à mão do oponente, você também não consegue ter um controle muito grande sobre ela no Chaotic. Por exemplo, você começa o jogo já comprando 2 cartas de ataque. E sempre que é sua vez de atacar, você compra uma e descarta uma. Você sempre tem 2 cartas de ataque na mão. E até alguns efeitos do Chaotic que fazem o seu oponente descartar uma carta, ele tem que comprar uma logo depois. Não dá para você, por exemplo, esvaziar a mão do oponente e impedir que ele compre cartas. Ele ficar sem nenhuma carta de ataque na mão. No Chaotic não dá. Isso já deixa o jogo um pouco mais saudável nesse sentido. Com relação aos Floodgates, as cartas que travam tudo, existem cartas no Chaotic que impedem de jogar Mildic, de ativar efeitos, mas na grande maioria elas afetam os 2 jogadores. Por exemplo, Dranax Threshold, que é uma carta bem poderosa. Algumas cartas mais unilaterais geralmente possuem uma certa restrição. Por exemplo, essa carta Whirlwind Whale, ela é uma carta de ataque. Ela não começa direto na sua mão, ela tem que ser buscada no seu deck, fora que ela tem um custo mais alto. Então, é uma certa restrição e já impede ter um controle unilateral até o final de um turno, por exemplo. E geralmente todos os efeitos, sejam eles positivos ou negativos, terminam no final do turno. No próximo turno, é tudo novamente. Não dá para travar definitivamente até o final do jogo, por exemplo, ou enquanto uma carta estiver em campo. Mais um motivo bem interessante é a questão da acessibilidade, do quanto seria fácil você começar a jogar. Mas analisando todas as opções. Com relação ao jogo físico, o Chaotic nunca chegou ao Brasil, traduzido em português, apesar de que alguns jogadores possuem cartas que vieram do exterior, possivelmente estão em inglês, alemão ou francês. É possível jogar físico, inclusive o Chaotic tem muita vantagem no jogo físico, porque os status das cartas de criatura, variam de uma carta para outra, cada uma com seu código, cada uma é um scan diferente da criatura. Existe um grupo de WhatsApp no Brasil que se chama Dromo, onde eles jogam com as cartas físicas, eles vendem e compram cartas também, para quem gosta de colecionar ou pensa em jogar. Eu posso falar um pouco mais sobre isso, sobre esse grupo depois, mas eu não faço parte, não tenho carta física. Quanto ao jogo online, não existe nada oficial no momento. Houve uma batalha judicial no Chaotic anos atrás, e aí todo o site e a produção de cartas foi suspensa. Então não existe um site oficial para jogar Chaotic atualmente. Apesar de que os fãs mantêm o jogo vivo por alguns projetos, como por exemplo o Untapping, onde é possível montar decks e jogar Chaotic. Dá para montar um deck com todas as cartas existentes e dá para você jogar online da mesma forma. Apesar de que um tap tudo é manual, não existe um playmat, não existe algo tão personalizado para o Chaotic. E como ele é um jogo bem complexo, é meio que um tap acaba sendo só a última opção mesmo. Não é tão popular assim entre os jogadores.
Existe o Tabletop Simulator, já é um simulador de jogo de tabuleiro na Steam. Nesse jogo já existe um playmat, existem as cartas, existem contadores. E por ter um playmat já ajuda bastante a posicionar as cartas e a monitorar os status dela. Exatamente da mesma forma que você faria no jogo físico. Esse já é um pouco mais inacessível, porque enquanto um TAP é gratuito e online, o Tabletop é um jogo pago e roda somente em computadores. Um TAP pode rodar em celular tranquilo. E existe talvez a melhor opção atualmente para jogar Chaotic, a mais popular, que é o Chaotic Recode, um site feito por fãs. Nele você consegue jogar Chaotic gratuitamente. Ele roda tranquilo em computador, roda tranquilo em celular. Nesse site você consegue montar o seu deck. O site ainda vai dizer, por exemplo, vai impedir de você salvar alguns decks, caso você não respeite a regra dos custos de montagem nas cartas de ataque, caso você coloque três cópias de uma carta no deck ou faça um deck inválido, esse site já vai ajudar você quanto a isso. Caso você queira montar um deck padrão, existe um list nesse site, e aí ah, a própria montagem já vai dizer se o seu deck está de acordo com a banlist ou não. Existem algumas opções para isso. E, além de montar o deck, é possível você jogar nesse site tranquilamente, em celular, em computador. Existe uma fila de espera, onde você só pode entrar de bobeira, uh, entrar na fila de espera e jogar com qualquer pessoa do mundo inteiro, ou mandando um convite para um amigo seu, e você consegue jogar de boa. Isso é bem bacana para o Chaotic, é uma acessibilidade muito boa. Mesmo em celular dá para você jogar todas as funções tranquilamente, e eu acredito que é o principal motivo para que muita gente ainda jogue Chaotic atualmente. O Recode realmente é muito flexível. E agora falar do recado muito importante, pessoal. Primeiramente agradecer, porque graças a vocês o canal está crescendo bastante. Ah, o número de inscritos está aumentando, muita gente nova chegando, conhecendo o jogo, seja por causa do Chaotic ou por causa dos outros card games que eu tenho trazido aqui também. E por conta desse crescimento, alguns novos benefícios e recursos têm aparecido, seja para mim e para você. E um deles é a parte de ser membro do canal, no caso, o clube de assinaturas. Esse é um recurso que já está disponível e eu estou querendo divulgar um pouco para vocês agora. Existem alguns planos de assinatura que eu estou propondo aqui. O primeiro plano seria o de aprendiz, onde você faz a sua assinatura R$ 2,99 por mês. Você vai ter direito aos selos, alguns emojis também, que eu vou trabalhar um pouco nisso. E alguns benefícios são prioridade de resposta nos comentários. Então, eu sempre tento dar alguma atenção para os membros, para os inscritos. Mas aí, você tendo assinatura, sendo um membro, vou dar prioridade nos comentários. Existe sala de chat exclusiva, citar o nome dos membros no final do vídeo ou na descrição do vídeo, também vai ser um benefício. E um recurso personalizado é a questão do tutorial de TCG. Porque muita gente comenta ou me procura no Discord querendo um suporte mais específico para começar a jogar. Porque tenta entrar no Recode e não consegue. E mesmo que eu tenha feito alguns vídeos ensinando as regras do jogo e até um tutorial sobre o Recode, existem algumas dúvidas que só aparecem na prática mesmo. Então, você sendo um membro nesse plano, você consegue. Eu vou dar um suporte muito maior, jogando comigo, ensinando passo a passo como jogar, como usar as regras do site, seja de Chaotic, seja de Zatbell, Mega Man, qualquer outro card game do canal. Essa parte de aprendiz para qualquer card game que eu tenha trazido. Medabots também, Dinossauro Rei também, todos eles que eu trouxe aqui para o canal. E existe o plano veterano, já seria então de R$ 4,99. Ele tem todos os benefícios anteriores, da mesma forma, mas ele também tem um benefício extra que é o Melhore Meu Deck. Então, caso você tenha algum deck de Chaotic ou de outro card game que você não ache muito bom ou queira algum tipo de suporte direcionado, eu também vou ter um contato maior, vou sugerir algumas cartas ou sugerir uma nova estratégia para ele. E quem conhece meu canal sabe que eu gosto de fazer alguns decks bem diferentes, bem que fogem ao meta. Então eu posso tentar fazer a sua ideia doida funcionar, usando alguma carta nostálgica, seja para Chaotic, Zatbell, Mega Man ou qualquer card game. Então são esses dois planos, acho que já está valendo esse recurso aqui no canal. E aí são duas possibilidades para vocês, vai ser benefício para vocês e benefício para mim. Já vai continuar me dando mais apoio para continuar com os vídeos, continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam. E no mais é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta, compartilha com seu amigo que
pensa em jogar Chaotic, são alguns motivos bem válidos para ele começar a jogar. Vem para o nosso servidor no Discord, link vai estar na descrição. E no mais é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.